Pessoal, com relação à segunda questão da aula, né, que na verdade se refere ao exercício 1 da apostila, ele já é um exercício um pouco mais trabalhoso. Não é um exercício difícil, tá? Ele é um exercício que dá um pouco mais de trabalho, tem algumas coisas que vocês vão ter que pegar o traquejo de como fazer, então vão ter vários exercícios bastante parecidos, tá? E aquilo que eu falei, ó, eu estava preparando aqui, tá, a minha colinha, né? Então, sempre importante ter lá, lembrem do diagrama, né? Se eu pegar um solo, ele vai ter uma determinada quantidade de grãos, de água e de ar, tá? Água e ar vão formar o volume de vazios, né? Esses vazios, ora, podem estar mais preenchidos por água, ou se o solo estiver bastante seco, ele vai estar só preenchido por ar, né? Eu tenho o volume de grãos, o volume de vazios mais o volume de grãos vai dar o volume total. E do outro lado eu tenho os pesos, né? Diferente do volume, né, o peso do ar a gente não considera nas nossas contas. Então a gente tem aqui o PA, que é o peso de água, e tem o peso de grãos, né? Somando os dois a gente tem o peso total. Então a gente tem aqui as duas equações aqui, bastante simples. Vou fazer aqui a colinha, ó, vou colocar já aqui do lado para facilitar, né? Se precisar voltar aqui a gente volta. Então a gente tem lá as nossas equações com relação aos índices, né? Então o primeiro índice que a gente tem é o peso específico natural, que é uma relação entre peso total e volume total. Temos o peso específico do grão, tá? Que é o peso do grão sobre o volume do grão. Lembrem que para a determinação do peso específico natural, né, que é uma relação de densidade, a gente considera os vazios. Então, é mais ou menos como se a gente preenchesse um molde, né, com uma certa quantidade de solo, mas esse solo, entre os grãos, tem lá os vazios, então esses vazios vão estar repletos por ar ou por água, tá? No peso específico do grão, não. A gente faz a densidade só, né, exclusivamente do material sólido. Então, a gente usa o método do piquenômetro, que ele parte do princípio lá, mais ou menos, que ele parte do princípio do deslocamento de um líquido, né? Você coloca um material dentro de um líquido, você vê o quanto de líquido foi deslocado. Só que no método piquenômetro, ao invés de usar o volume como referência, a gente usa a massa, tá? Então ele é um método um pouco mais preciso. Tranquilos? E ainda tem o peso específico seco, tá? Isso aqui é um S. Lembrando que isso aqui não é um Y, tá, pessoal? Isso aqui é uma letra grega chamada gama. E aí nós temos lá o peso de grãos sobre o volume total, tá? Esse aqui principalmente a gente vai usar muito em quem for trabalhar com ensaio de compactação, beleza? Além desses, nós temos o índice de vazios, tá? Caracterizado pela letra E minúscula, tá? E o índice de vazios ele é uma relação entre o volume de vazios e o volume de grãos. Uma coisa importante é todos esses três aqui, eles vão ter a unidade de medida geralmente utilizada gramas por centímetro cúbico, tá? Mas pode variar, pode ser quilonewton por metro cúbico, tonelada por metro cúbico, não importa, tá? O índice físico, chamado de índice de vazios, ele não tem unidade de medida. Por quê? Porque eu estou dividindo volume por volume. Então é como se eu estivesse dividindo centímetro cúbico por centímetro cúbico. Então, se eu divido uma coisa por ela mesma, eu tenho 1. Então, ele vai dar um valor, mas ele não vai dar um valor com uma unidade de medida, tá? Bom, além do índice de vazios, né, nós temos a umidade, que a gente viu no exercício anterior, né, que é o peso de água sobre o peso de grãos vezes 100, ou também pode ser o peso total menos o peso de grãos sobre o peso de grãos sobre 100, é a mesma coisa, tá? Quando eu não tiver diretamente aqui o peso de água, às vezes eu vou ter que calcular isso, então eu já jogo outra forma. Nós temos também a porosidade, que é representada pela letra N minúscula, que é o volume de vazios sobre o volume total vezes 100. Tá? Nesses dois casos aqui, ó, nós temos a medida em percentual.
Tá? Sempre que eu multiplico por 100, né, eu transformo um índice em percentual. E aí nós temos o último que a gente vai usar aqui, existem vários outros índices, mas os que a gente vai utilizar mais aqui, que é o grau de saturação. O grau de saturação ele é mostrado aqui pela letra S. Tá? Então, o grau de saturação é o quê? É o volume de água sobre o volume de vazios vezes 100. Ou seja, o que ele quer dizer? Ele quer me mostrar o quanto de água está ocupando os vazios do solo. Então, se um solo estiver seco, o grau de saturação logo vai ser zero. Se todos os vazios daquela quantidade de solo estiverem saturados, né, estiverem cheios de água, a gente diz que é um solo saturado, ou seja, ele está com 100% de saturação. Tranquilos? Bom, vamos seguir então, né, agora no próximo vídeo eu vou colocar, vamos resolver o exercício 2.